Alô você, sebraquianos e sebraquianas, aqui quem fala é o professor Rafael Varela da turma de Hardware, trazendo mais um conteúdo online para vocês, tranquilo? Bom pessoal, ainda vivemos na época de pandemia, de isolamento social, né, como eu sempre falo, mas é importante nos mantermos capacitados e atualizados, certo? A gente tem tempo para tudo, infelizmente a gente fica muito em casa por causa da pandemia, de isolamento social, para o nosso bem, né, é importante fazermos isso, mas gastamos o nosso tempo, né, vendo lives de artista, vendo os programas de TV ou até mesmo séries e ouvindo música no Spotify. Mas é importante nós gerenciarmos o nosso tempo, porque a gente só precisa de 30 minutinhos da atenção de vocês aqui, certo? No conteúdo online, para que vocês mantenham o pique e não se percam no nosso conteúdo online, na nossa programação do Sebrae, certo? Tá, é importante que vocês saibam que o nosso curso vai se decorrer de forma online, certo? Mas quando voltarmos, certo, dessa pandemia, voltaremos na forma presencial normalmente. Os conteúdos serão revisados, certo? É importante vocês seguirem direitinho à risca os conteúdos que estão aqui, porque quando voltarmos eu vou pegar mais na parte prática, dar uma revisada no conteúdo, a parte teórica, mas forçar a prática com vocês, certo? Para ficar melhor a parte dos exercícios de fixação, certo? Até porque todo o conteúdo online tem o exercício de fixação, mas na prática sempre é o melhor exercício de fixação, tranquilo? Então é isso, pessoal. Lembre-se, quem não tiver o material, informar no grupo, certo? Da turma 19 Hardware 06, certo? E lembrando, daqui por diante eu serei o professor de vocês, certo? Estou substituindo aí o professor Paulo e daremos continuidade ao curso, tranquilo? Então, quem não tiver o material, é importante informar no grupo, certo? Porque a gente pode disponibilizar o material do módulo de forma online sem problema nenhum, mas quem não tiver o material pode ir lá no Sebrae pegar o material, tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Partiu a apresentação online de hoje. Bom, pessoal, conteúdo online de hoje. Continuaremos no módulo de redes, certo? É importante, leia a observação aqui. Dependendo de onde a minha carinha vai ficar ou ficará embaixo, mas eu acho muito difícil, que geralmente fica aqui no meu lado, certo? Tem uma taginha aqui dizendo: atenção, leiam o material antes de visualizarem o conteúdo online. Pessoal, é muito importante que vocês vejam o material, leiam o material. Se vocês forem no índice, certo? Hoje o conteúdo online vai contemplar o item 6.4 a 6.6, certo? Se não me engano, é da página 216 a 220, mas confiram aí no índice, que é muito importante, tranquilo? Bom, pessoal, os temas de hoje serão padrões de cabo e conectores, certo? Hub, switch, router e bridge, certo? Switches e routers gerenciáveis, certo? Antes de começarmos o conteúdo de hoje, eu vou fazer uma espécie de revisão com vocês, certo? É muito importante fazermos a revisão, certo? No conteúdo online passado, vimos um pouco sobre o que é redes, certo? Eu falei que não confundisse redes de computadores com a rede Santa Luzia, essa que a gente arma, que tem punho e a gente dorme feliz e contente, não é essa rede, certo? Falamos sobre as topologias de rede, certo? Falamos da topologia de barramento, a estrela. É importante vocês lembrarem disso, porque hoje falaremos um pouco dos cabos e como vai se interligar os computadores, certo? Então, ter a noção das topologias é muito importante para vocês, porque a gente vai entender qual equipamento vai ser qual topologia, certo? É importante que vocês tenham isso em mente. Os tipos de topologias, dá uma revisada lá no conteúdo online, dá uma acessada lá, ou até mesmo olha o material rapidinho, sem nenhum problema, certo, pessoal? Então é importante que vocês façam isso, certo? E na parte de switches e routers gerenciáveis, a gente vai explicar algo também relacionado a essas topologias, certo? Então, se vocês puderem revisar o tópico topologias, é muito importante, tranquilo? Tá,
A perguntinha de hoje, né? Sempre eu vou lançar uma pergunta para vocês, uma pergunta norteadora, e lá na frente eu vou responder para vocês, tranquilo? Então, a pergunta de hoje é: quais são os aparelhos, né? Quais aparelhos uma rede de computadores possui, certo? Então, assim, quais aparelhos fica meio que óbvio, né? Computadores, né? Talvez, mas tem alguns itens aí. Então, vamos com calma que a gente no conteúdo de hoje vai aprender um pouco de algumas coisas que a gente acha que não tem pelo caminho, mas são coisas que existem no caminho da nossa casa até a internet que a gente nem imaginava que poderia existir. Tá, o que são cabos de rede, certo? O primeiro item aí do índice que vocês podem ver é o item 6.4, certo? Padrões de cabos UTP, certo? E STP. O que são cabos de rede, né? A primeira coisa que vocês têm que saber é o que são cabos de rede. Cabos de rede são meios de transmissão que interligam ativos de rede. Mas, Rafael, o que são ativos de rede? Tá, ativos de rede são equipamentos que recebem energia elétrica e eles têm uma espécie de inteligência, certo? Mas que inteligência é essa? Processar coisas. Mas que tipo de coisas? Pacotes, certo? É uma espécie de correio eletrônico inteligente. Vamos lá. Como podemos dizer? Correios. Vamos usar o exemplo do correio, certo? O correio é a agência que tem aqui no Brasil, né? Que ela faz entrega de coisas. Entrega de mercadoria, entrega de correspondência, certo? Então o que acontece? Em toda região existe uma central dos correios que vai mandar a mercadoria ou as cartas, né, para um determinado carteiro, certo? Então, esse cara a gente vai chamar de ativo de rede. Essa central a gente vai chamar de ativo de rede. E o carteiro a gente vai chamar de meio de transmissão, certo? Então, até chegar a nossa encomenda, a nossa correspondência na nossa casa, certo? A encomenda em si vai passar por um ativo, né, que a gente está chamando nesse exemplo aí da central de correios em si, e vai ser transmitida até chegar à nossa casa, né, vai ser transmitida até chegar à nossa casa via carteiro, certo? Que serão os tipos de cabo, certo? Que a gente falou até os tipos de cabo no conteúdo online passado, falamos sobre a fibra ótica, falamos sobre os cabos de par trançado, falamos sobre o cabo coaxial, certo? Então, o meio de transmissão vai variar. Se o carteiro vai só o carteiro de bike, o carteiro a pé ou o carteiro naquele furgão do Sedex, certo? Então, é basicamente isso. Nas redes de computadores não é diferente, certo? Então, vai existir um meio de transmissão, certo? Que é o cabo. E esses cabos estarão interligados entre os ativos, que são as centrais, que no nosso exemplo a gente está usando a central do correio, certo? Que são os equipamentos que receberão as informações. Ah, Rafael, mas quais são os tipos de ativo? Para esse conteúdo online, nós abordaremos 3 tipos de ativo. São os switches, hubs e roteadores, certo? Tipos de cabo. A gente vai abordar 2 tipos de cabo para esse tipo de rede, certo? A gente falou dos tipos de cabo para redes MAN, LAN e WAN, certo? Citei os cabos de coaxial, para topologia de barramento usava muito esse tipo de cabo. Falando da topologia estrela, que a topologia estrela, se fosse uma rede LAN, usava muito o cabo de par trançado, que o cabo de par trançado terão 2 tipos, que é o cabo que eu vou falar agora. Tipos de cabo que eu vou falar hoje enquadra nos cabos de par trançado, que é o STP, certo? Que é o que tem a blindagem. Se vocês forem aí no material de vocês veem o cabo o STP e o cabo UTP, certo? Qual é a diferença de um cabo para o outro? A diferença do cabo STP para o cabo UTP é que um tem blindagem e outro não. Se vocês forem no material de vocês, tem o cabo STP, tem uma blindagem metálica, certo? Literalmente uma blindagem metálica, fora que ainda existe uma blindagem separando os pares, certo? Se vocês forem aí na parte do cabo UTP, vocês notarão que existe um cabo com 8 fios, certo? Ou
4 pares, certo? Essas cores vão variar, certo? Seguindo o padrão que aí a gente vai fazer numa prática, a interconexão entre um cabo, entre um computador e um ativo, certo? O padrão vai variar, certo? Quando vocês forem fazer um cabo, construir um cabo, que a gente chama de crimpagem de cabo, vocês vão notar que existe para o cabo STP ou o cabo UTP, né, que se enquadra nos tipos de cabo par trançado, eles existirão dois tipos, o padrão 568A e o 568B, certo? Então, para isso é importante nós sabermos a parte de conectores. Se vocês forem aí, vocês vão entender os conectores RJ45 macho, certo? Existe o RJ45 fêmea, existe o RJ45 macho. Ele vai seguir o padrão 568A ou 568B. Quem escolhe esse padrão? Nós escolhemos esse padrão. Antigamente, como funcionava? Bom, antigamente era muito complicado, porque as placas de redes não eram inteligentes o suficiente para saber que se um cabo usasse o padrão 568A e o outro usasse o padrão 568B, eles conseguiam se conversar com um protocolo e trocar informação. Antigamente não existia um protocolo chamado MDIX, que já sabe, ó, se for 568B, ele já faz a conversão do A para o B e vice-versa. Antigamente, se tinha um ativo se comunicando em A, todo mundo tinha que se comunicar em A, certo? Senão, não existiria a comunicação. Então, o RJ45, certo? Ele pode ser tanto macho quanto fêmea. Se o RJ45 tivesse no padrão B, o cabo em si, com RJ45 macho, que é o que tem aí no material de vocês, certo? Abaixo do tópico UTP, eles teriam que seguir o padrão do fêmea. Hoje não importa, basta ter o padrão lá que seguir que o ativo já consegue converter esses padrões. Mas é importante que vocês saibam que esse RJ45 ele só pode ser utilizado uma única vez. Se errar o padrão, se errar a conexão, já era. Teremos que refazer, cortar o cabo e aquela cabeça RJ45 macho será perdida. Diferentemente da fêmea, que pode ser reaproveitada quantas vezes quiser, sem nenhum problema. Tranquilo? Ativos de rede, pessoal. Eu estava falando muito de ativo, da palavra ativo, ativo. Até expliquei, dei uma introdução sobre o que são ativos, certo? Então é importante nós revisarmos mais uma vez esse conceito, que é um conceito muito importante na parte de redes e computadores. Professor, mas afinal, o que são ativos de rede? São equipamentos físicos, né, que possuem um conjunto de hardware e softwares específicos para a troca de pacotes entre dispositivos de redes, como switch, hubs, roteadores e até mesmo, claro, computadores, né? Porque assim, se seguimos aquela analogia do carteiro e da central de correios, né? Vai ser a mesma coisa. A central vai processar a parte inteligente para onde o pacote vai ser enviado, certo? Da mesma forma é o roteador o ativo, certo? Ele vai enviar para tal computador, mas ele tem que saber, ele vai ter que gerenciar. Então esse ativo, certo? Ele vai ter um hardware e vai ter um software como um sistema operacional e um computador convencional, até mesmo como o nosso celular e o nosso celular e o nosso sistema Android ou iOS. É a mesma coisa, sendo que cada hardware e cada software, esse conjunto de sistemas, eles vão ter uma finalidade, né? Então, assim, para cada sistema desse, para cada conjunto de hardware e software, existe uma finalidade. Então, a finalidade do ativo de rede é interligar computadores, interligar redes, certo? Então, se vocês forem aí na página 216, vocês vão ver os tipos de ativos, certo? Então a gente vai trabalhar com 3 tipos de ativos, certo? Trabalharemos com o hub, o switch e o roteador, certo? Aí, pessoal, nos exemplos do livro, eles estão dando exemplos bem simples, porque o hub, né, se vocês verem aí, é para redes pequenas, certo? Isso não é mais utilizado, porque o hub não era um equipamento inteligente, era um equipamento que não tinha nenhum software, ele só tinha um hardware, um circuito, né, que ia gerenciar
iam plugar ali e dá para confundir que, como tem um elemento central, ele vai ser uma topologia em estrela. Mas não, ele mesmo sendo um elemento central, ele não fazia uma topologia estrela, ele fazia uma topologia em barramento. Mas por que fazer uma topologia em barramento? Porque ele não tinha nenhuma inteligência. Ou seja, se duas pessoas mandassem um pacote ao mesmo tempo, pronto, acabava a rede, travava, tinha que reiniciar o hub e ela reconfigurar ali a rede bem bonitinho. O que mudou com essa rede, né, de barramento é que ficou um sistema menos falho e um cabo bem mais veloz, certo? Porque antigamente o cabo coaxial, os conectores em T eram mais difíceis de produzir do que os conectores RJ45, e além disso, o protocolo de acesso ao meio, né, que era o CSMA-CD, que eles iam controlar ali o meio, era um pouco mais falho que o hub, certo? Então é bem complicado isso aí. Então esse hub não é mais usado, algumas pessoas ainda tentam usar em casa, mas enfim, gera muito problema, certo? E o equipamento que veio para substituir o hub e literalmente fazer a topologia estrela, ser aquele elemento central inteligente que vai processar os pacotes e enviar para os seus determinados destinos, é o switch, certo? É um aparelho semelhante ao hub, certo? Com a grande diferença, né? Que ele vai ter a inteligência de encaminhar o pacote e ele vai gerenciar vários pacotes. Então, quem enviar uma sequência de pacotes pode enviar vários pacotes simultaneamente. Computador A, computador B ou computador C pode enviar vários pacotes simultaneamente. Ele não vai ter problema, ele não vai parar a rede, ele não vai travar. Ele vai continuar mandando os pacotes sem problema nenhum e gerenciando a partir de um protocolo. Lá na frente eu vou explicar para vocês no próximo conteúdo online como funciona. Tranquilo? Os roteadores são equipamentos um pouco mais robustos, certo? De um porte maior e de uma inteligência bem maior, certo? Porque para os roteadores eles vão resolver alguns IPs e alguns nomes. No próximo conteúdo eu vou falar um pouco sobre IP e um pouco sobre nomes. São protocolos bem importantes. Por quê? Porque quando a gente digita bem bonitinho www.google.com.br, a gente quer que apareça a página do Google, certo? Mas quem faz isso? O roteador que vai encaminhar e vai direcionar. Olha, ele quer acessar o Google. Então ele vai ter o que a gente chama de getter, ele vai ter o que a gente chama de DNS, e a gente vai também falar um pouco sobre servidor DHCP, ou seja, ele vai dizer o endereço da sua máquina e qual endereço, a partir de qual endereço você pode acessar a rede de internet. Então é um equipamento bem mais robusto. Vamos ver aqui no material o que o autor disse sobre o que é roteador. O roteador ou router é um equipamento utilizado em rede de maior porte. Mas nesse caso ele falou a rede de maior porte, sim, concordo. Mas ele colocou um roteador caseiro aqui, né, na figura. Então assim, é um roteador um pouco mais robusto, claro, mas nesse caso aqui é um roteador caseiro que está na foto, certo? Ele é mais inteligente que o switch, como eu falei, né? Pois além de poder fazer a mesma função, tem a capacidade de escolher qual a melhor rota que um determinado pacote de dados deve seguir para chegar ao seu destino. Foi o que eu falei, a relação do Google, né? Você vai enviar um pacote para o Google, então quem vai saber para onde o pacote vai? É o roteador. Esse é um Linksys da empresa Cisco, a empresa mais famosa no mundo em produção de ativos de redes de computadores, certo? É uma espécie de Apple dos switches, dos ativos de rede, certo? Então assim, o switch, se você for na página 216, ele tem várias portas, certo? Assim como o roteador, sendo que o roteador, a grande diferença é que eles têm uma porta chamada WAN. Anotem isso, pessoal. É muito importante vocês pegarem o caderninho, sair anotando tudo direitinho, porque são conceitos muito importantes. O que são ativos de rede, o que são conectores de rede, quais são os tipos de ativo. Então anota aí bem direitinho para vocês fazerem o exercício de fixação com tranquilidade, beleza? Não vou falar sobre bridge, que isso não é mais usado, então, pelo amor de Deus, não tem para que vocês saberem. Vamos focar no que é produzido hoje e no que é mais importante para o mercado, certo? Vamos ao tópico 6.6 do material, certo? Então é importante vocês estarem acompanhando o material porque tem uns conceitos muito importantes, certo?
Na parte de ativos ainda, certo? A gente tem uns tipos de switches de roteadores um pouco mais robustos, certo? Que são os switches e roteadores gerenciáveis. Mas, professor, o que é isso, certo? São ativos de rede voltados para redes de médio e grande porte, certo? Permitindo a gestão lógica de todas as soluções integradas. Mas, professor, o senhor falou um quilo, eu não entendi uma grama, não entendi bolhufas do que o senhor falou. Então, vamos com calma aqui, certo? O que são switches e roteadores gerenciáveis? Nada mais é que equipamentos que é possível saber o que passa na cabeça daquele ser, certo? Por exemplo, os switches têm portas, certo? Nos switches gerenciáveis é possível medir a quantidade de tráfego que está sendo passado naquela porta. No switch gerenciável é possível você habilitar e desabilitar aquela porta. Nos switches que não são gerenciáveis não é possível fazer isso, certo? Ele simplesmente vai encaminhando o pacote, certo? Outra coisa que você tem como fazer com um switch gerenciável é usar protocolos de gerenciamento para você saber se o switch está ligado, se está desligado, se está consumindo muita memória, quanto está consumindo de memória, CPU. Sim, pessoal, os switches têm CPU, os switches têm memória RAM, tem memórias específicas, certo? Não, é como uma espécie de computador, mas um computador com a finalidade específica, como eu falei para vocês, certo? Então, os tipos de rede que usam esses ativos: rede LAN de médio e grande porte, certo? Por exemplo, um prédio, um edifício que tenha setores de governo ou que tenha uma empresa nele, né? Um prédio com vários setores, ou até mesmo um andar que tem um escritório de advocacia, um setor de RH, certo? Redes WANs, que eu falei, são as redes metropolitanas, certo? Não, as redes MAN, né, que são as redes metropolitanas, elas têm ativos também nas suas regiões, né? Então a região de Natal, região de Parnamirim e a região de Ceará-Mirim vão se interconectar. Então entre elas não existe só um cabo entre um e outro, existe um conjunto de equipamentos para interligar elas, até porque, né? Diga aí, você vai pegar um busão da ZN a Natal e esse busão não para em nenhuma parada, ele só vai direto da ZN até Natal, então só tem a parada que sobe a galera e lá no final de Natal, na cidade ali, na ladeira ali da cidade alta, pronto, desce todo mundo e é isso. Não é assim que funciona. Então tem vários ativos também no meio do caminho, assim como as redes WANs, tranquilo? Bom, pessoal, quais aparelhos uma rede de computadores possui? Como falei, né, então, os aparelhos de rede são chamados de ativos, certo? Eu falei, então possui switches, possui roteadores, possui switches gerenciados, até mesmo hub, dependendo do lugar, ainda tem esses malditos hubs aí, certo? Que é um caos, ainda gera muito conflito na rede, certo? E basicamente, quais aparelhos? Hub, switch e roteadores, tranquilo? Tá, revisão do conteúdo, pessoal. Então, atenção aí, certo? Que se liga que é a hora da revisão. Bom, pessoal, é importante que vocês saibam os conceitos que foram aplicados hoje, certo? Vocês saibam a diferença de um cabo STP para um cabo UTP. Eu falei que o cabo STP é um cabo que tem a blindagem e o cabo UTP não tem a blindagem, certo? Vocês forem lá na página 214, certo? Vocês vão ver lá o fio metálico, né? Diferenciando que o UTP não tem um fio metálico. A velocidade também do UTP é de 10 megabits por segundo. Eu falei também da quantidade de cabos, né? Tem 8 fios, o cabo UTP e também o STP, certo? Só vai mudar a blindagem. E tem 4 pares, certo? Cada fio desse ele vem entrelaçado em par. Então tem 8 fios, mas com 4 pares. Falei também do RJ45, existe o conector macho, que é o que está aqui na página 215, existe o conector fêmea que não está aqui no material. Mas esse conector macho ele vai seguir um padrão que a gente chama de 568A ou 568B e ele vai servir para interligar computadores ativos e você poder fazer com um meio de comunicação aí usando o tipo de cabo de par trançado, certo? Falamos sobre os hubs, switches e roteadores, falamos da inteligência entre eles. Falei que o hub é um sistema totalmente burro
e que ao conectar ele vai fazer uma topologia em barramento. O switch ele é um equipamento um pouco mais inteligente que o hub, certo? E ele vai conseguir encaminhar os pacotes para os seus destinatários, sendo que o switch tem uma grande diferença com o hub, né? Que ele vai conseguir mandar os pacotes de forma simultânea, ou seja, vários computadores podem mandar simultaneamente pacotes que ele não vai travar, diferentemente do hub, que só um pode mandar por vez. E outra, se existir um switch, a topologia não vai ser mais barramento, vai sim passar para estrela, diferentemente do hub, que vai ser uma topologia em barramento, certo? Roteadores, falei que eram equipamentos mais inteligentes, falei que é possível encaminhar rotas, escolher a melhor rota, então isso será feito por roteadores. E falei sobre os switches e roteadores gerenciáveis, que eles vão ter a função de saber o que está passando naquela porta, a quantidade de tráfego, quem vai estar se conectando, a temperatura do equipamento, enfim, tem como saber o consumo de memória, CPU e vários recursos. Então essa é a grande diferença. Ele é utilizado em redes de médio e grande porte. Tranquilo? Bom, pessoal, sempre falo do exercício de fixação. Pessoal, entre em contato com o CRA, é muito importante vocês manter o grupo ativo e falando lá. Qualquer dúvida, me procura o CRA, não tem nenhum problema. Expliquei no conteúdo online passado sobre os setores, né, do Sebrae. Então, se vocês tiverem dúvida sobre o setor financeiro, procure o setor financeiro, não tem problema. Os horários de funcionamento do Sebrae, das 9 às 17, segunda a sexta, e de 9 ao meio-dia aos sábados, certo? Então é importante que vocês fiquem atentos a isso. Então o CRA está sempre ativo lá no WhatsApp, então elas vão enviar, né, as meninas do CRA vão enviar o conteúdo online para vocês, vão enviar o exercício de fixação. Então é importante que vocês fiquem atentos, porque esse curso aqui está sendo online por enquanto nesse tempo de pandemia, mas quando voltarmos da pandemia ele será presencial novamente. Então vou revisar todo esse conteúdo e o conteúdo online conta como presença online, pessoal. Então é importante que vocês façam exercício de fixação e até mesmo para treinarmos aí a nossa parte teórica de forma a pontuar quais foram os pontos que vocês erraram e quais pontos que acertaram, certo? É importante vocês nos dar esse feedback. Qualquer dúvida, procura lá no grupo, tranquilo? Bom, pessoal, no próximo conteúdo online falaremos sobre o protocolo TCP e DHCP, classes de IP e classes de rede, máscara de subrede, gateway e DNS. Bom, pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Até o próximo conteúdo online, tranquilo? Valeu!